irmãos, irmãs, que Jesus, o Mestre dos Mestres, possa abençoar-nos com a sua paz. Estaremos, na tarde de hoje, tecendo alguns comentários a respeito da mente, inspirados no capítulo 3 do livro Mundo Maior, autoria espiritual de André Luiz, psicografia do médium mineiro Francisco Cândido Xavier. A questão primeira do Livro dos Espíritos, ela é por demais esclarecedora. Allan Kardec interroga os espíritos: o que é Deus? E os espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mais adiante, Kardec faz uma nova interrogação aos espíritos, que é a questão 23 do Livro dos Espíritos. O que é o espírito? E os espíritos respondem: princípio inteligente do universo. O espírito é o princípio inteligente do universo. A partir da análise dessas duas perguntas, nós vemos uma correlação direta entre a natureza do Criador e a natureza da sua criatura. Deus, inteligência suprema. O espírito, da mesma forma, inteligência. Não obstante, relativa. Quando no livro Gênesis, que inicia a Bíblia, está expresso que Deus, ao criar o ser humano, o fez à sua imagem e semelhança, estava referindo-se à sua essência espiritual. A nossa essência espiritual, o nosso ser espiritual, reflete a essência espiritual de Deus, do nosso Criador. Assim como o Filho reflete as características do pai e da mãe, nós, enquanto filhos de Deus, refletimos as suas características. E assim o é a respeito da inteligência. Observemos que os espíritos situam como característico essencial do ser espiritual a inteligência. O espírito é um ser inteligente, assim como Deus o é. Inteligência suprema. Feita essa correlação, avancemos para a questão 88 do Livro dos Espíritos. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Respondem os espíritos: para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha. O espírito propriamente dito não possui forma específica, pelo menos para nós, como esclarecem os espíritos. Em função das nossas limitações conceituais, intelectuais, de conhecimento, o espírito não possui forma definida, o espírito enquanto essência. O que lhe dá forma é a substância semimaterial que o reveste, que Allan Kardec designou como perispírito. E que o apóstolo Paulo, nos primórdios da era cristã, designou como sendo o corpo espiritual, o corpo do espírito. É isso que dá forma ao espírito. Se morrêssemos agora, através de um desastre coletivo, coisa que não vai acontecer, mas se ocorresse, muitos de nós demoraríamos um certo tempo para entender o que estaria acontecendo ou o que teria acabado de acontecer. Porque nos veríamos e nos perceberíamos como estamos nos vendo e nos percebendo neste momento. Em função do nosso ser espiritual, apresentar como roupagem o perispírito, o corpo espiritual,
que está, de certa forma, diretamente refletido na nossa forma física, no nosso aspecto físico. Um brilhante estudioso do Espiritismo, chamado Hernani Guimarães Andrade, criou um neologismo, um novo termo, não em substituição, mas complementar ao termo perispírito. MOB, Modelo Organizador Biológico, esclarecendo que o corpo espiritual, o perispírito, desde o processo da concepção, está a modelar, através das suas estruturas perispiríticas, a forma física. É claro que sofremos todo o efeito das leis da hereditariedade, mas que estão em sintonia com as forças espirituais que dimanam do nosso ser interior, através dessa substância semimaterial que nos dá a forma que comanda o ser espiritual, que comanda a nossa mente. Então, para nós, o espírito, enquanto essência, não possui forma específica. É uma chama, é um clarão, é uma centelha etérea. Assim se expressaram os espíritos que atuaram no processo da codificação espírita. André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, e também no livro Os Mensageiros, que o antecede, onde analisa casos de desencarne, ele explica que os técnicos espirituais atuantes no socorro dos irmãos em processo de libertação do corpo físico, ao se desligarem do corpo físico, os técnicos, ao desligarem os últimos laços que ligam o espírito ao corpo, retiram da caixa craniana uma luz muito intensa, que afastada da caixa craniana, começa de forma muito rápida a apresentar a cópia exata do corpo físico. Então, esta claridade é justamente esta chama, este clarão, esta centelha, da qual falavam os espíritos do tempo da codificação. Então, o espírito em si não tem forma. O que lhe dá forma, ao menos para a nossa posição evolutiva atual, o espírito não possui forma. O que lhe dá forma é o perispírito. Joseph Banks Heim destacou-se, a partir da década de 30 do século passado, no âmbito da ciência parapsicológica, sendo considerado por muitos como o pai dessa disciplina. Ele encabeçou uma série de pesquisas sérias, idôneas, que universalizou e trouxe para dentro das academias, para dentro das universidades, o trato das questões espirituais, das questões que vão além dos sentidos, de uma forma séria e livre de preconceitos. Hoje a parapsicologia possui inúmeras vertentes e muitos se servem dela para atender os seus interesses. Mas todos os pesquisadores sérios, idôneos, como Joseph Banks Heim, avançaram e muito no conjunto das suas pesquisas. Já no ocaso, já no fim das suas experiências, Heim chegou a uma conclusão surpreendente acerca do ser humano. Ele realizou pesquisas incansáveis sobre as chamadas funções psi, a chamada percepção extrasensorial, que nós podemos enquadrá-las dentro do jargão espírita, na tipologia mediúnica proposta por Allan Kardec no livro dos Médiuns. Mas ele
ao realizar experiências com percepção extrasensorial, com percepções que as pessoas experimentavam além dos 5 sentidos, conhecimentos, ideias, emoções, informações que chegavam sem ser por intermédio do tato, da visão, da audição, do paladar, do olfato, levaram-no a concluir que a mente não é física. E esta afirmação tem sido até hoje desconsiderada pelos seus pares no âmbito da parapsicologia e pelos cientistas da mente como um todo. Esta afirmação feita por Joseph Banks Hines, a mente não é física, equivale a reconhecer o que as religiões têm por dogma milenar, de que nós, seres humanos, somos espíritos imortais. Nós não somos esse corpo físico, nós somos espíritos. E nós vamos passar a utilizar o termo mente, a partir de agora, como sinônimo de espírito, dentro do nosso entendimento. Embora espírito seja algo mais amplo, a mente sendo a sua parte essencial, nós vamos passar a utilizar o termo mente, a partir de agora, como sinônimo de espírito. E trazendo sempre em nossa lembrança esta afirmação do pai da parapsicologia: a mente não é física. Ele chegou a esta conclusão através da metodologia experimental utilizada por todas as ciências, pela biologia, pela física, pela própria psicologia. E é uma afirmação que precisa ser melhor digerida pelas academias, que não têm dado a devida atenção para a mesma. Então aí está a afirmação de Hines: a mente não é física. Pelas suas experiências, ele fez principalmente experiências estatísticas, usando o baralho Zener, as cartas Zener, são aquelas cartas com símbolos das ondinhas, da cruz, do círculo e do quadrado, e que aleatoriamente eram adivinhadas pelos indivíduos que estavam sendo submetidos àquele exame. E eram pessoas comuns da universidade em que ele trabalhava, a Universidade de Duke, nos Estados Unidos. E eram pessoas comuns. Mas ele observou que o número de acertos, o número de previsões, era superior à estimativa feita pelos cálculos matemáticos. O que fez com que, através dessa evidência, confirmasse a realidade de percepções que nós temos e que não nos chegam através da porta dos 5 sentidos. Um precursor da parapsicologia, que foi o pai da ciência metapsíquica, o Dr. Charles Richer, cunhou o termo sexto sentido para designar o conjunto dessas percepções, o conjunto dessas funções, desses poderes até então ignorados no ser humano, sempre existentes, mas até então ignorados, inclusive pela ciência. E esse termo sexto sentido se vulgarizou de tal forma que é empregado largamente em nosso cotidiano e expressa muito bem essas percepções que nós assimilamos através de mecanismos que não são os sentidos físicos e que nos chegam através das irradiações da nossa mente, do nosso ser espiritual, que avançam a partir do nosso centro irradiador, que é a mente,
até o sem fim. Da mesma forma que se acendêssemos uma vela no ambiente escuro, neste ambiente escurecido, não conseguiríamos identificar onde termina a claridade da chama da vela e onde começaria a escuridão do ambiente, nós não temos como precisar até onde avançam os nossos pensamentos, as irradiações que nós enviamos e que dão conta da nossa identidade interior, que dão conta do nosso psiquismo, que dão conta para os nossos semelhantes, para o universo como um todo, de quem nós somos, de quem cada um de nós é. As nossas irradiações, portanto, avançam na direção do sem fim e exercem efeito direto sobre nós mesmos e sobre as pessoas que nos cercam, atraindo situações, atraindo a proximidade de pessoas, afastando-as também, trazendo para nós aquilo que nós precisamos aprender, aquilo que é importante para o nosso crescimento, aquilo que é essencial para o nosso desenvolvimento interior, que é a finalidade primeira e última da nossa presença no corpo físico, que é a evolução do nosso ser. Allan Kardec, numa questão complementar à questão 88, que é a questão 88A, pergunta: esta chama ou centelha tem cor? Os espíritos respondem: tem uma coloração que, para vós, vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Hoje também se tornou muito comum utilizarmos a expressão aura para designar o conjunto das irradiações do nosso ser, e que representa o nosso conteúdo interior. E nós somos percebidos e sentidos pelos nossos semelhantes, encarnados ou desencarnados, através dessas irradiações. Quando se aproxima alguém de nós e as nossas vibrações não se casam, nós alimentamos interiormente antipatia, aversão, ojeriza por aquela pessoa. E a recíproca é verdadeira. Ela sente o mesmo por nós. Embora fisicamente, muitas vezes, na maioria das vezes, estejamos sorrindo para essa pessoa, apertando a mão, dando um abraço, mas espiritualmente estamos desvinculadas uma da outra. E inconscientemente estamos registrando a aversão que sentimos por esta pessoa e esta pessoa está registrando a aversão que sentimos por ela. Questão de antipatia. O mesmo se dá em relação à simpatia. E esta lei da simpatia e da antipatia perpassa o mecanismo das relações pessoais e interpessoais e está presente diuturnamente em nossas vidas, regendo essas mesmas relações. E nós temos a percepção clara das mesmas. Quando nos sentimos bem ao estar com uma pessoa, quando nos sentimos alegres ao estarmos na companhia de uma determinada pessoa, e da mesma forma quando nos sentimos mal na presença de uma pessoa. Aquela pessoa nos parece que tem uma carga negativa que nos puxa para baixo. E a gente sintoniza com ela, né? Entra no mesmo padrão vibratório, né? E desce, então, o padrão dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então, esse mecanismo perpassa o nosso dia a dia, exercendo uma influência muito grande, que nós precisamos ter mais consciência a fim de nos assenhorearmos da mesma, a fim de nos servirmos da mesma
para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio e para a nossa harmonização. Então, as irradiações da nossa mente possuem uma coloração que reflete o estado da nossa alma. Aquele que é dotado da capacidade de vidência, de clarividência, ou de uma percepção extrasensorial, como chamou Heine, ou de um sexto sentido, como chamou Richer, e nos visualiza, tendo a capacidade de identificar essas irradiações do nosso ser, percebe pelas colorações das vibrações que endereçamos, das irradiações que despedimos do nosso interior para o infinito, identifica os nossos estados interiores de perturbação ou de equilíbrio. Barbara Ann Brennan, uma doutora em física quântica, trabalhadora da NASA e também com formação na área da psicoterapia, escreveu 2 excelentes livros, que não são espíritas, Mãos de Luz e Luz Emergente. Nestas 2 obras, ela relata a sua experiência pessoal de conseguir trabalhar com os campos energéticos das criaturas, visualizando-os e manipulando-os. A maioria de nós, aclimatados ao trabalho na casa espírita, sobretudo aqueles que estão afeiçoados às lides fluidoterápicas, no trabalho do passe, muitos têm essas percepções, embora não as comentem, mas têm essas percepções, muitos visualizam e são cooperadores dos mentores espirituais que se encontram ali para atender às necessidades, às carências energéticas da pessoa que está ali na condição de paciente, para receber o atendimento fluidoterápico através do passe. E ela desenvolveu todo um estudo em cima das cores da alma relacionados aos estados mentais e psicológicos das criaturas, realizando intervenções psicoterapêuticas para auxiliá-las na solução dos seus dramas e conflitos interiores. Apenas para citar um caso. Conta-se que Chico Xavier estava certa feita em atendimento fluidoterápico, quando, na sala em que ele atendia, junto com demais medianeiros, sentou-se um senhor que ele nunca havia visto antes, mas que demonstrava já na sua face um sinal de perturbação. E Chico Xavier mergulhou num estado de transe, e quando foi depositar as suas mãos sobre aquele indivíduo, ele adentrou na onda mental do mesmo e visualizou um crime que ele havia cometido. E o remorso era tão grande que aquele pensamento do crime ficava martelando de contínuo a contínuo, repetindo-se incessantemente na mente daquele indivíduo, que o impacto daquilo foi tão grande que Chico Xavier, no momento da aplicação do passe, acabou adentrando na onda mental dele e visualizando toda a cena. E tendo que guardar a serenidade e realizar o serviço da caridade. Orar a Jesus, pedir por clemência, para que usasse de misericórdia para com o mesmo e o auxiliasse na medida dos seus merecimentos e possibilidades. Para vermos o grau de responsabilidade dos medianeiros. Fosse outro, já teria divulgado aquela cena ali naquele mesmo momento e agido descaridosamente com a mesma pessoa. Por isso que essas percepções, embora sejam universais, todos nós as temos, nos graus mais diversos, elas não são mais patentes, porque isso traria mais prejuízo do que benefício para nós. Imagine,
Nós estamos acostumados a mascarar a nossa personalidade. O nosso ego, o nosso eu, adota máscaras para se comportar e para se manifestar na vida de relação. E muitas vezes o nosso comportamento, ele não reflete a nossa essência interior, o que nós somos de verdade, o que alguns psicólogos chamam de self. O ego é uma coisa, é a aparência, a nossa personalidade. O self seria algo mais profundo, a nossa realidade interior, a nossa mente, o nosso ser espiritual. Então, a maioria de nós, no seu dia a dia, não se manifesta exatamente como é. Por um mecanismo de defesa, adota máscaras, modificando o seu modo de ser de acordo com as circunstâncias e as pessoas com as quais se relacionam. Falhando desta forma, e faltando desta forma, com a verdade, não sendo autêntica. Isso gera uma série de transtornos psicológicos. Daí a necessidade de nos afastarmos do ego e nos aproximarmos do self, para sermos o mais autênticos possíveis, o mais verdadeiros possíveis. Nós precisamos viver de acordo com o que nós somos interiormente e não ostentarmos uma realidade aparente que não traduz a nossa essência íntima, a realidade interior. Avançando. Em 1947, surgia mais uma obra da coleção André Luiz. Ali nós temos uma ilustração do espírito André Luiz, abaixo uma fotografia do conhecido, afamado médium mineiro, Chico Xavier, e ali ao lado a obra No Mundo Maior, com a capa da primeira edição e de outras que se sucederam, e a capa da nova edição lançada pela Federação Espírita Brasileira. Esta obra é extraordinária. É, se não nos falha a memória, a quarta obra da coleção André Luiz. É Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna. É a quinta obra da coleção André Luiz, No Mundo Maior. É uma obra extraordinária. Para aqueles que se interessam pelos problemas da psique, sobretudo da loucura, dos transtornos psicológicos, da epilepsia, etc., este livro oferece um manancial de informações de uma agudeza e de uma profundidade incomensurável. E é um livro que tem uma particularidade. É do conhecimento público que estas obras enfrentaram uma grande resistência dentro do movimento espírita, inclusive dentro do movimento espírita gaúcho. As pessoas se colocaram contra essas obras porque não as compreendiam muito bem. E dado as novidades que este espírito estava dando a público, mas todas elas ancoradas nas obras básicas da codificação. Já lemos todas as obras do espírito André Luiz. E em nenhuma delas encontramos algo que contrariasse o que foi escrito por Kardec e o que foi escrito pelos espíritos da codificação, pelos espíritos que atuaram no processo da codificação, que integravam a falange do Consolador. E este livro tem uma peculiaridade muito interessante. Chico Xavier correspondia-se na época com o presidente da Federação Espírita Brasileira. O senhor, me fugiu o nome dele agora, mas não, o senhor Freitas, é o pai do Zeus Vantuil de Freitas, que era o presidente da Federação Espírita na época, nos surgiu o nome, não sei se alguém lembra, o pai do Zeus Vantuil. E ele se correspondia regularmente com ele, e todo o material mediúnico que o Chico recebia
Primeiro o Chico reexaminava, datilografava e remetia para o presidente da Federação Espírita, que os examinava, muitas vezes pedia, inclusive aos espíritos que fizessem alterações, como foi o caso da obra Libertação, e que o espírito André Luiz, teve um trecho lá que o Vantuil não conseguiu compreender muito bem, é Vantuil também o nome dele, não conseguiu compreender muito bem, e reescreveu uma carta para o Chico Xavier, e o espírito André Luiz, então, manifestou-se da seguinte forma, que ia reescrever todo um capítulo do livro Libertação, porque se ele, que era o presidente da Federação Espírita Brasileira, com a bagagem de conhecimentos que possuía, não conseguira compreender muito bem o que ele tinha querido dizer, imagine os demais espíritas do Brasil. E reescreveu todo o capítulo. Mas este livro tem uma peculiaridade, porque nessa correspondência, esse livro era recebido em partes, e à medida que ele ia sendo recepcionado mediunicamente, Chico Xavier datilografava e mandava para a Federação Espírita Brasileira, que na época tinha sua sede no Rio de Janeiro. E o Vantuil examinava. E numa dessas cartas, Chico Xavier esperou ansiosamente pela resposta de Vantuil. E isso foi tornado público muito tempo depois. Porque Vantuil de Freitas, Vantuil de Freitas, numa dessas obras, nessa obra, No Mundo Maior, num dos capítulos dela, se identificou com um caso que foi relatado, foi narrado pelo espírito André Luiz. E manifestou-se a respeito na carta que mandou para Chico Xavier, e Chico Xavier, depois entrando em contato com ele, colocou que estava ansioso pela resposta dele, porque ele, em desdobramento, junto com o espírito André Luiz, havia se deslocado até a casa do Vantuil de Freitas e presenciado toda uma situação dolorosa, um caso de epilepsia, que era o próprio filho do Vantuil de Freitas, o Zeus Vantuil, que escreveu obras magníficas, como a obra Allan Kardec, em 3 volumes, publicadas pela Federação Espírita Brasileira, Espíritas, uma obra só de biografias de pioneiros do Espiritismo no Brasil, a obra Mesas Girantes, etc. E ele era acometido de crises epilépticas, e ele aparece na obra No Mundo Maior sob um pseudônimo de Marcelo. Então é o primeiro informe, é a primeira consideração que nós temos, que esses relatos que o espírito André Luiz está fazendo não é algo ficcional como alguns espíritas acreditavam. São episódios verídicos. Todos os episódios narrados pelo espírito André Luiz no conjunto da chamada coleção André Luiz são verídicos, são reais. Esse episódio, se não estamos equivocados, está narrado no capítulo 8, Santuário Doméstico, Santuário Familiar, do livro No Mundo Maior. E é algo impressionante. Então, esta obra foi publicada em 1947. E ela procura justamente abordar os problemas, os transtornos psicológicos, das patologias da mente, sob o ponto de vista espiritual. No capítulo 3, Casa Mental, André Luiz segue com um mentor espiritual chamado Calderaro até um hospital, onde está, num leito prostrado, inerme, um senhor ao qual está acoplado uma entidade de aspecto sombrio. E ambos passam a examiná-la, tanto André Luiz quanto Calderaro. E André Luiz constata que a conjugação das ondas mentais é tal que o que um pensa repercute na mente do outro e vice-versa. E que eles estavam ligados por fios espirituais, desde o tórax
até o córtex cerebral, num processo de subjugação bem caracterizado. E aí eles passam a analisar as estruturas do cérebro do espírito encarnado e as estruturas do cérebro do espírito desencarnado, concluindo pela identidade das mesmas. Então, aqui é mais um dado importante, né? O espírito desencarnado, no seu corpo espiritual, também possui um cérebro espiritual. O cérebro material é um reflexo do cérebro espiritual. Essas anomalias que citamos antes, como as convulsões, as crises epilépticas, os transtornos psicológicos, decorrem todos de desarmonias nessa estrutura cerebral do corpo espiritual, que se reflete no corpo material. Então, ali André Luiz faz a seguinte observação. Assombrado, notei pela primeira vez que as irradiações emitidas pelo cérebro continham diferenças essenciais. Cada centro motor assinalava-se com peculiaridades diversas, através das forças radiantes. Descobri, surpreso, que toda a província cerebral, pelos sinais luminosos, se dividia em 3 regiões distintas. Nos lobos frontais, as zonas de associação eram quase brilhantes. Do córtex motor até a extremidade da medula espinhal, a claridade diminuía para tornar-se mais fraca nos gânglios basais. Então, isso aqui é muito importante. Então, ali nós temos na ilustração as diferentes áreas do cérebro, como é do conhecimento geral. O nosso cérebro é cheio destas voltinhas, que é chamado de circunvolução cerebral, e elas se agrupam em lobos cerebrais, que estão separados por fissuras, formando regiões distintas no cérebro. E hoje se avançou muito nos estudos neurocientíficos destas áreas cerebrais, mas ainda se sabe muito pouco a respeito delas, sobretudo dos lobos frontais. Então, ali na frente nós temos então, os lobos frontais, onde, para observação de André Luiz, aquela região ali era muito brilhante. O córtex cerebral, que é o resto do cérebro, propriamente dito, que possui uma claridade mais diminuta em relação ao lobo frontal, e os gânglios basais e o resto do sistema nervoso, que quase já não possuía mais claridade, já era mais uma coloração opaca, para nos referirmos à questão 88A do Livro dos Espíritos. Né? Radiação que vai desde o opaco até a claridade do rubi. Né? Seguindo. Então, o sistema nervoso é o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Figuremos-no como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Né? Todas as estruturas biológicas, elas são dotadas de irritabilidade, percepção, que vão estruturando um sistema nervoso primitivo. E isso evolucionariamente transformou-se no que hoje é o nosso sistema nervoso. Né? Então ali está o arcabouço de todas as nossas experiências anteriores. Por isso que uma das leis embriológicas, quando ocorre a concepção, o espermatozoide se une ao óvulo no útero materno, né, formando a célula-ovo, as diferentes etapas de desenvolvimento do embrião resgata toda a evolução da espécie. É um princípio que eles chamam assim, a ontogênese repete a filogênese, isto é, a formação do ser repete a formação da espécie. Tanto que se nós examinarmos nos primeiros estágios de desenvolvimento o embrião humano, o embrião de um cavalo, o embrião de um cachorro, o embrião de um chimpanzé, não há como anatomicamente distingui-los.
Tá? Então, eles vão se desenvolvendo e repetindo toda a carga de evolução que está presente em nós e está refletida em nosso sistema nervoso. Seguindo, então, o córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos. É o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. É a parte do nosso cérebro que nós mais utilizamos na atual existência terrena. Muitos estudiosos da parapsicologia têm cunhado o termo de memória extracerebral para referirem-se a lembranças de vidas passadas, porque essas lembranças nós não as temos presentes de forma vívida em nossa consciência, porque elas não passaram pelos sentidos do atual corpo físico, e sim dos anteriores, mas estão arquivadas na nossa bagagem espiritual, formando o que esses estudiosos chamam de bagagem ou de memória extracerebral, que estão fora do nosso cérebro material. Então, o córtex cerebral concentra o nosso cotidiano, as nossas experiências atuais, da vida intrauterina até o momento presente. Nós vamos pedir licença apenas para avançar um pouco mais, para concluirmos a nossa exposição. Os lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, neles jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. Então nós temos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Os lobos frontais encerram para a humanidade o nosso futuro, o nosso amanhã. O espírito calderário, nessa mesma obra, fala dos grandes gênios da humanidade, dos grandes poetas, dos grandes literatas, dos grandes santos, dos grandes cientistas, dos grandes filósofos, dos grandes missionários, que possuem os lobos frontais mais desenvolvidos. Fala que os mesmos estavam no futuro da raça, tendo esta região dos seus seres mais desdobradas, mais desenvolvidas. Sigmund Freud, pai da psicanálise, ao estudar o psiquismo, ele aprimorou a ideia do inconsciente, que é o arcabouço de todas as experiências, percepções, sensações que o ser tem. Só que na sua concepção, essas experiências seriam desde o berço até o túmulo. Para nós espíritas, o inconsciente abriga todas as experiências, sensações, emoções, sentimentos, conhecimentos, etc., de todo o nosso histórico espiritual, incluindo toda a nossa bagagem que acumulamos ao longo das demais existências. E ele esquematiza a sua compreensão do psiquismo, inconsciente e inconsciente, fazendo uma comparação metafórica muito interessante. Ele compara o nosso psiquismo com um iceberg. Observe, o iceberg tem uma pequena ponta sobre a superfície, para fora d'água, e uma base imensa embaixo da água. No entendimento de Freud, nós somos como um iceberg. O nosso consciente, essa parte que está sob a superfície, fora da água. O nosso inconsciente é o que está abaixo da superfície, está embaixo d'água. E ele diz mais, que o inconsciente governa o consciente. E é o mesmo que o Espiritismo diz de outra forma, que nós temos no presente, a pesar sobre as nossas vidas, as tendências do nosso passado espiritual milenário. Estão presentes em nós, atuando na forma de tendências, na forma de vocação, na forma de ideias, de sentimentos, de emoções, na forma de distúrbios,
São padrões que emergem do nosso passado distante e se repetem frequentemente de encarnação em encarnação. Ainda no capítulo 3, a Casa Mental, André Luiz faz a seguinte representação do psiquismo. Ele vê o psiquismo como sendo um castelo em 3 andares. Observem ali, o subconsciente, que corresponderia então ao sistema nervoso, aos gânglios basais, residência de nossos impulsos automáticos, o que nós já adquirimos por evolução. Simboliza o sumário vivo dos serviços realizados, o hábito e o automatismo. Toda experiência nova que nós vamos, que é difícil para nós, que nós nos esforçamos, ela vai sendo automatizada. Né? Os trabalhadores espíritas, por exemplo, a primeira vez que tem que fazer uma prece em público, como é difícil, né? Mas aquilo vai sendo automatizando aos poucos, e com o tempo aquilo se torna natural. Foi uma conquista realizada, se torna automático. E a pessoa mergulha num estado alterado de consciência no momento da prece, com naturalidade e com facilidade, sem preocupar-se mais. Adiante. O consciente, que corresponde então ao nosso córtex cerebral, domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. O esforço e a vontade. É no aqui e agora que nós solucionamos os dramas do passado e avançamos na direção do nosso futuro de luz, que está em nós mesmos. Não nos equivoquemos. Nós não conseguimos compreender muito bem essa relação que existe entre passado, presente e futuro. De alguma forma, isso está imbricado e diretamente relacionado um com o outro dentro de nós. Embora nós não compreendamos isso muito bem. Nem os físicos quânticos o compreendem, que dirá nós. Albert Einstein certa vez asseverou, tempo e espaço são condições nas quais nós pensamos, não dentro das quais nós existimos. Isso por um esforço de educação e formação cultural. Nós nos habituamos a pensar desta forma. Lao Tse tem uma expressão muito interessante. Ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Fazendo referência a esses potenciais que estão presentes em nós e nós ignoramos. Superconsciente, correspondendo então a esta área dos lobos frontais, que coincide com o centro de força coronário e que também está diretamente relacionado, aliás, ao centro de força frontal e ao centro de força coronário, que estão ambos diretamente relacionados com a glândula pineal, que é a glândula da vida espiritual, também no dizer de André Luiz. Então aqui nós temos o superconsciente, casa das noções superiores, indica as eminências que nos cumpre atingir, o ideal e a meta superior. E estavam ali sintonizados com o superconsciente pessoas como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco, como Raul Teixeira, como Ivone Pereira, como Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros insígnes da humanidade. Para finalizar, o cérebro é um instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Através dele, pois, unimos-nos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. Nós iniciamos a nossa exposição com uma afirmação de Buda. Nós somos aquilo que nós pensamos. E aquilo que nós pensamos irradia-se na direção do sem-fim. E leva a nossa mensagem para o universo. E nós precisamos aprender a nos sintonizarmos com Jesus, que encerra um arquétipo, um modelo de perfeição que nós precisamos imitar. E que também, de certa forma, está dentro de nós.
e gostaríamos de encerrar a nossa exposição com uma mensagem sublime do espírito Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, intitulada O Teu Cristo. Possuis recursos inimagináveis que estão em germe em tua alma, aguardando os teus estímulos. Por enquanto, sintonizas com as províncias de sombra por onde transitaste e já deverias ter te libertado da sua presença. Vês que outra, descobres toda a força que jaz em ti, aguardando. Jesus utilizou-se dos seus recursos para demonstrar a finalidade a que se destinavam. Acalmou os ventos e devolveu ao mar a sua tranquilidade. Liberou obsidiados e restituiu o equilíbrio aos obsessores. Sarou enfermidades e recuperou doentes da alma. Multiplicou pães e peixes e alimentou espíritos espaimados da verdade. Iluminou a terra e jamais se eclipsou. Possuis o Cristo interno, poderoso que é teu, mas o mantens manietado, preso, sem ensejar-lhe ação. Deixa-o espraiar-se através de ti. Ele é harmonia e tu estás desequilibrado. Ele é amor e tu és carência. Ele é claridade e tu és sombra. Ele é vida e tu te debates nos grilhões da morte. Com ele agindo por ti, terás decisão para te negares aos pensamentos doentios que se transformam em tormentos e ações nefastos. És, antes de tudo, o teu mundo interior, e porque aí ele habita, todo te renovas, para que desmargem aqui estuem as tuas potencialidades para a realização do programa de paz e vida a que estás vinculado. Agradecemos a todos pela atenção e rogamos a Jesus, o mestre de todos os mestres, que nos guarde sob as suas bênçãos. Vamos encerrar aqui embaixo.